falar sobre o abuso do direito, no direito de família, mas antes de começar minha fala, eu preciso falar algumas coisas sem que elas pareçam um merchandising. Por isso, eu queria dizer que como são 20 minutos e eles são insuficientes para falar tanta coisa que tem para se dizer a respeito do abuso do direito no direito de família, que o artigo será publicado na próxima revista, a número 35 do IBD. Dito isso, e era o merchandising, vamos falar do abuso do direito, que é algo novo entre nós, pouco se fala a respeito do abuso do direito. Na realidade, direito em si, falando em direito, nem sempre existiu o direito. Existem ainda até hoje tribos e hordas de grupos que não respeitam direito algum, onde a lei da força prevalece. Mas evidentemente que nós, que vivemos em sociedade, sabemos que o direito hoje é a segurança e a garantia da paz social. Houve uma época em que o direito ele era representado pelos deuses e depois dos deuses pelos reis. E posteriormente todos nós começamos a descobrir que aquela máxima que se dizia que tudo que não é proibido, tudo que não está proibido é permitido, até isso começou a ser relativizado. Porque nem tudo que é proibido, que não está proibido, também é permitido. Daí é que nasce a ideia do abuso do direito. O abuso do direito, ou o direito, é um benefício concedido pela lei, e extrapolar esse benefício, exceder esse benefício, é não assegurar o direito do outro. Por isso que não se pode exceder o direito, porque excedendo esse direito se nega o direito do próximo. E essas intrigas que começaram com os vizinhos, por razões emulativas, e daí é que surgiu a ideia e a teoria do abuso do direito, nasceu exatamente de relações entre vizinhos, vejam vocês. Vizinhos que se intrigavam, que intrigavam um com o outro, e aí então faziam coisas abusando do seu próprio direito, mas o único propósito da mera emulação. E daí então, para evitar esses abusos realizados entre pessoas vizinhas, foi que então a teoria do abuso do direito passou a ser desenvolvida entre os franceses, e alguns códigos, não o nosso, por exemplo, o Código da Argentina, o revogado Código da Argentina já adotava por escrito, por norma expressa, a teoria do abuso do direito, que em realidade é uma ampliação da responsabilidade civil. E o Código Civil Brasileiro, de 1916, não tinha regra escrita a respeito do abuso, mas encampou no artigo 187 do Código Civil, encampou a teoria do abuso do direito, como outros códigos encamparam como regra escrita a teoria do abuso do direito. Agora, outros existem que ainda não encamparam. O Chile é um bom exemplo disso. E o interessante é que eu disse, começou entre os vizinhos que se intrigavam entre si, que brigavam propositadamente por meros propósitos emulativos. Mas vejam vocês que a teoria do abuso do direito nasceu desse excesso que ultrapassa, que passa do exercício de um direito na medida da boa-fé que se espera de cada um de nós. Boa-fé que no direito de família, e isso é o que nos interessa, essa boa-fé que no direito de família se faz muito mais presente, porque em família o nosso índice e o nosso grau de confiança é extremado. Nós esperamos das pessoas que nós amamos que exista entre elas um grau extremo de confiança. E quando essas pessoas que são as nossas relações, que são as pessoas que nós amamos, quando essas pessoas de quem nós temos a credibilidade por absoluto abusam dos seus direitos, então vejam, percebam, dividam comigo a ideia de que realmente é muito mais impactante quando o abuso do direito acontece nas relações de família. E elas acontecem com muita frequência, e elas acontecem às vezes em situações que, quem sabe, nós nem nos demos conta, e que a todo momento está aqui no direito sendo citado, e podemos encontrar casualmente na lei da alienação parental o maior rito, o maior rol de situações, de exemplos de abuso de direito e das consequências que a lei da alienação parental previu em razão da prática do abuso do direito, e os efeitos jurídicos
que nós vamos encontrar no artigo 6º, se não me falha a memória, da Lei da Alienação Parental. Porque lá, usando como exemplo para a introdução do abuso do direito no direito de família, lá no artigo 6º da Lei da Alienação Parental, entre os efeitos de quem abusa do seu direito está, diferente do que eu disse, olha, o abuso do direito é uma ampliação da responsabilidade civil. A responsabilidade civil da culpa é aquela que a gente tem que indenizar quando existe o dolo ou a culpa. A responsabilidade do abuso do direito é aquela responsabilidade objetiva. Basta por si o dano. Causado o dano, há um efeito jurídico. Diferente da culpa, diferente da responsabilidade geral. Porque no abuso do direito existem vários efeitos. Dentre esses efeitos, citava então a Lei da Alienação Parental. A ampliação das visitas é um efeito contra o alienador. A obrigação de se submeter a uma terapia, ou um psiquiatra, um psicólogo, é um outro efeito do abuso do direito na Lei da Alienação Parental. A fixação do domicílio do menor, quando há trânsito muito grande de mudanças de domicílio da criança e do adolescente, a obrigação de levar e trazer o menor quando há essa prática de mudança para um estado mais longe, para um lugar mais longe, criando embaraços para o outro genitor. A suspensão do poder familiar também é um efeito do abuso da prática do direito, da alienação, das visitas, a perda. E isto é apenas um dos exemplos que nós encontramos aqui na Lei da Alienação Parental, mas no direito de família existem vários outros exemplos. Como disto é muito frequente entre nós, que na Lei Maria da Penha, e não estou aqui fazendo nenhuma crítica à Lei Maria da Penha, a minha crítica é pontual, é contra aquelas pessoas que abusam do uso da Lei Maria da Penha e fazem notícias de crimes que realmente não aconteceram. Quando essas pessoas abusam do direito que a Lei Maria da Penha lhes dá de buscarem medidas preventivas que assegurem a sua segurança pessoal, quando esta acusação não é verdadeira, ela às vezes chega a beirar uma prática de alienação parental, porque se valem da Lei Maria da Penha do índice de confiança absoluto de quem se queixa e que às vezes não tem sido verdadeiro. Então esta é uma das hipóteses de abuso do direito, como também nós vamos encontrar abuso do direito no regime na administração dos bens. Como, por exemplo, vou ter que citar rapidamente, porque, como disse, os 20 minutos são insuficientes para tudo que eu teria para dizer. Deterioração dos bens dos filhos, quando os pais têm a administração dos bens dos filhos e dilapidam esse patrimônio, abusam do direito do poder familiar. Quando o administrador dos bens, com o uso do dinheiro conjugal, faz benfeitorias nos seus bens particulares, ele abusa da confiança que na administração dos bens deveria ter, ele deveria administrar no interesse comum. O uso abusivo de uma procuração também é uma hipótese dentre as várias outras que existem. Os abusos que todos nós acompanhamos nos direitos relacionados aos vínculos biológicos, quando alguém ignora, nega ou dificulta o reconhecimento ou o registro da paternidade, quando alguém atribui a paternidade a um terceiro, sabendo que aquele não é o genitor da criança, e essas situações são bastante frequentes, porque às vezes, dolosa ou maliciosamente, uma mãe atribui a paternidade ao pai e abusa do seu direito que é o direito decorrente da presunção da paternidade pelo casamento, então registra o filho como se fosse um filho do casamento, sabendo conscientemente que não o é. E aí essa situação é tão frequente que na Alemanha, para que se faça uma comparação, na Alemanha o tribunal alemão ordenou a devolução de todas as pensões pagas por esse pai que depois descobriu que não era o verdadeiro genitor. No Brasil não se ordena a devolução das pensões, porque aqui se diz que os alimentos são incompensáveis e irrepetíveis, o que é uma grande falsidade, porque nem sempre os alimentos são incompensáveis e irrepetíveis. Existem situações em que o abuso do uso do direito alimentar se torna uma espécie de via aberta para a responsabilidade através do abuso do direito, como acontece também numa situação de um credor de alimentos que casa de novo e não comunica essa situação, que está trabalhando e não informa que está trabalhando, que parou de estudar e não conta que parou de estudar, e que se prevalece desse dogma falso
de que os alimentos são irrepetíveis e incompensáveis. Por quê? Porque abusa do direito de exoneração, porque sabe que não terá que devolver esses alimentos. Por isso, eu acho que nós temos que começar a repensar, a partir da teoria do abuso dos direitos, algumas situações que para nós parecem dogmas e que nós não estamos revisando esse tipo de situação. Nesses casos, então, do vínculo biológico, nós podemos partir para uma outra situação que foi recente aqui nas notícias dos tribunais superiores, que foi o habeas corpus 439973, e que o ministro Luiz Felipe Salomão entendeu que executar com pena de prisão, quando quase toda a pensão alimentícia havia sido paga, isso caracterizaria um abuso do adimplemento substancial, ou seja, quando a pessoa já pagou quase tudo e insistir com a prisão dela, essa credora desses alimentos estaria abusando de um direito que ela tem. E por isso, então, aplicou, por analogia, a teoria do adimplemento substancial, entendendo que não caberia a prisão quando faltava muito pouco para quitar a dívida. Mas foi vencido pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, que disse que essa era uma teoria contratual que não se aplicava ao direito de família e que o habeas corpus era restrito demais para se discutir provas e fazer grandes teorizações acadêmicas. O comportamento contraditório, que todos nós conhecemos, também traz situações de comportamento contraditório, como, por exemplo, no cidadão que acorda os alimentos e depois entra com ações de prestação de contas, única e exclusivamente para importunar o ex-cônjuge, fazer com que eles gastem tempo e dinheiro se defendendo nessas ações e fica abusando de um aparente direito que ele não tem. Também abusa da autoridade dos pais, os pais ou genitores que chegam às raias daquilo que nós conhecemos como falsas memórias, e aí então fazem falsas acusações de abuso sexual que nunca existiu. O tempo começa a me preocupar, porque eu não estou nem na metade das hipóteses que existem. Mas o abuso do direito na investigação de paternidade pós-morte, essa me toca muito de perto, porque às vezes nós conhecemos, são investigações de paternidades meramente agendárias, de abuso mesmo, de interesse patrimonial, sem nenhum sentido, porque ninguém vai estreitar laços com o pai biológico que já morreu. Às vezes esperam que ele morra única e exclusivamente para herdar os bens que ele deixou. Eu tenho minhas restrições em relação a isso. O artigo 1609, parágrafo único, prevê inclusive a situação proibindo que um pai vivo reconheça filho morto só para ganhar a herança. E eu sempre digo que o inverso também é verdadeiro. Não se pode permitir que um filho vivo busque reconhecimento de um pai morto só para ganhar a herança. Mas isso é, para mim, uma situação de abuso. Agora eu estou correndo contra o relógio. O abuso de quem usa o apelido ou sobrenome de casado, embora tenha renunciado a esse sobrenome, às vezes então competindo no aspecto patrimonial, os dois exercem a mesma profissão, e então é uma situação de abuso, porque a pessoa não faz a averbação do retorno ao nome de solteiro, e também a pessoa que já renunciou o nome e que então desonra este nome com atitudes que enxovaram ou que injuriam a pessoa do sobrenome que ela carrega. Com mais proximidade ao direito de família e com mais intimidade as nossas experiências dos tribunais, nós podemos considerar também o abuso no direito societário, o abuso do direito no direito societário. Algumas hipóteses de abuso do direito no direito societário. Como os que são sócios e fazem a partilha das cotas sociais, quando o outro que atua na sociedade e tem o poder de administração, ele faz um aumento agressivo do capital social, ele está abusando do seu direito de sócio majoritário para diluir a participação patrimonial do outro cônjuge que ficou com cotas, o que então também é um sócio com uma participação minoritária e enfraquece a posição desse outro cônjuge até esvaziar a sua condição de meieiro societário. Os dividendos e os lucros é outra situação muito frequente no uso abusivo
da sociedade, do uso da sociedade. Por quê? Porque se eu estou ciente, estou em vésperas de me separar, eu não faço a distribuição dos lucros, eu não transformo os lucros em dividendos, porque só serão conjugados se virarem dividendos. Para isso, a sociedade tem que distribuir os lucros na forma de dividendos. Então, em função da separação, ele retém na empresa, por poder que tem de administração, esses lucros que não se tornam dividendos e a expectativa do outro cônjuge sobre esses recursos desaparece, porque ela então fica privada de receber esses valores. A desconsideração da personalidade jurídica é um bom exemplo de inúmeras situações em que nós tentamos vencer o abuso do uso da personalidade jurídica. Isso certamente me permitiria ficar a manhã toda aqui tratando só de hipóteses possíveis do uso indevido não só da pessoa jurídica, como da pessoa física, que é muito frequente e todos nós conhecemos, não tem como desconhecer a ocorrência desse abuso no âmbito do direito de família, no âmbito do direito das sucessões, em todos os âmbitos do direito conjugal e familiar. A forma de se tentar combater esses verdadeiros abusos, olha, existem as medidas coercitivas, e que eu vou também tratar aqui um pouco por alto, pelo tempo que cada vez se avança para o seu fim. Medidas coercitivas que podem ser típicas, que são as que nós conhecemos, que é a indenização, a multa, a suspensão ou reversão da guarda, mas também existem as medidas, aquelas que nós chamamos e consideramos de medidas atípicas. Estou me referindo especificamente ao artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, que deixa ao critério do juiz que ele decida outras medidas não previstas em lei, no sentido de que este é o detalhe que diferencia o direito, o abuso do direito em relação à responsabilidade civil como um todo. É que as possibilidades de correção no abuso do direito é um mundo sem fim. São situações que podem ser aventadas e que não são e nem tem como esgotá-las. Todas elas nós temos não só as que já são previstas e expressas em lei, como também aquelas que nós podemos imaginar que consigam suspender ou sustar ou evitar que esse abuso continue criando problemas e embaraços do direito do outro, no direito de família. Como vejo que me faltam apenas 2 minutos e 17 segundos, eu queria dizer por fim que na idade que eu cheguei, eu tenho já nos últimos tempos largado ou escrito ou deixado alguns fragmentos da minha ideia e de memórias da minha existência. Fiz isso, por exemplo, e não é merchandising, esse livro aqui da sucessão legítima, deixando aqui no início dele alguns depoimentos muito próprios de sentimentos de relações da minha vida, e isso está registrado aqui. Eu acho que eu estou ficando velho e romântico demais, mas isso me serve para dizer para vocês que agora que eu sou velho, mas que quando, ou melhor, durante toda a minha infância e juventude, eu abusei do meu direito de filho, principalmente em relação à santa paciência e à infinita compreensão da minha mãe. Infelizmente, como é próprio dos mortais, a vida da minha mãe não era infinita. Infinita é a minha gratidão e infinita é a minha lembrança da sua existência. E digo isso pedindo perdão por esses abusos que cometi na minha infância e na minha juventude, porque sei que se hoje eu sou uma pessoa melhor, é por causa dela que eu melhorei. Muito obrigado.